Vamos de troca no comando de militar do Brasil. Opa, me faltou a palavra, mas já cacei aqui de volta. A troca de comando do Exército, que deve ser nesta semana. No fim de semana, esse cenário do Exército brasileiro virou de cabeça para baixo, porque um general foi demitido e outro já foi indicado para substituí-lo. O presidente Lula nomeou o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva para substituir, então, o general Júlio César de Arruda. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais, o Lucas Rezende. Professor, obrigada pela gentileza de estar aqui conosco. Bom dia, Liz. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, quero começar lhe perguntando, então, professor, qual é o tamanho do impacto para essa troca? Quando a gente vê um novo governo chegando, é muito habitual que quem está chegando dentro de uma casa e para assumir essa casa, faça suas mudanças, arquitete novamente as suas estruturas de poder. Mas quando a gente fala sobre o Exército, é comum haver esse tipo de troca? É comum sempre que entre um governo novo, que esse governo busque novas formas, novos vínculos para poder se articular, Então, e isso não seria diferente junto das Forças Armadas, Assim como se troca o primeiro escalão de todos os ministérios, troca-se o ministro da Defesa e, em geral, troca-se também os comandantes, Agora, essa troca, ela não se espera que ela seja mudada uma semana depois, Mas, devido aos fatos que aconteceram em Brasília, e em especial devido aos graves atos de insubordinação cometidos pelo general Arruda, essa troca era urgente de ser feita. Pois é, quero lhe perguntar então sobre isso. A gente sabe que a questão hierárquica dentro do Exército ela é muito respeitada. Mas quando a gente vai para além do Exército e fala do presidente da República, como que é essa relação de hierarquia? Esse representante maior do Exército, ele responde diretamente ao presidente da República? E essa falta de seguir, de repente, os protocolos da presidência da República, na avaliação do senhor, é o caso que é o responsável por essa troca do chefe do Exército? Olha, em qualquer democracia consolidada do mundo, o chefe do Executivo ou a chefe do Executivo é o comandante-chefe das Forças Armadas. Isso significa que todos os militares brasileiros estão subordinados ao poder civil. Isso é muito significativo, É por isso também que o ministro da Defesa deve ser um civil, para poder demonstrar à sociedade que, olha, o poder civil eleito de acordo com a vontade da maioria da população que comanda as Forças Armadas. No caso, o presidente Lula é o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, não pode haver dúvidas quanto à hierarquia. Os militares, eles, como você mesma disse, eles são muito ciosos das suas hierarquias, mas esquecem que no topo dessa hierarquia, esquecem, entre aspas, vamos colocar aqui, em alguns momentos, que no topo dessa hierarquia está a presidência da República. Então, assim, cabe ao presidente da República ser o chefe imediato e dar as ordens aos seus comandantes. Então, um ato de insubordinação como o que aconteceu é um ato grave, que merece não apenas uma demissão sumária e uma responsabilização, uma investigação primeiro, naturalmente, e a devida responsabilização com relação às leniências que aconteceram, Então, assim, tudo indica que está na conta do general Arruda aquele bloqueio que foi feito em Brasília contra os manifestantes e chegando para a polícia e falar, olha, aqui não vai prender ninguém. Isso é um ato de insubordinação gravíssimo. Professor, a gente tem um presidente eleito depois de uma eleição totalmente efervescente, a eleição mais polarizada dos nossos tempos democráticos. E um presidente que vem após Jair Bolsonaro, que falava muito a respeito do Exército Brasileiro, não só compartilhando as suas admirações, mas também no que diz respeito ao uso do poder e das forças. O senhor avalia que esse cenário pós-Jair Bolsonaro colaborou para que nós vejamos essa situação hoje no Exército Brasileiro?
Olha, não apenas pós Jair Bolsonaro, mas antes dele também, né? Essa movimentação política, né? A reentrada dos militares na política, ou da política nos quartéis, como se queira colocar, é anterior a Jair Bolsonaro, né? Então, nós tivemos, o grande artífice disso foi o general Vilas Boas, né? Com seus famosos tweets ali, pressionando o Supremo Tribunal Federal, e também outros atores, né, General Etchegóin, que agora volta também a falar publicamente, né, enquanto era da ativa, foi contra a Comissão Nacional da Verdade, né, afrontou uma comandante em chefe, o presidente Dilma Rousseff, né, General Mourão também é outro que foi afastado 2 vezes por desrespeito a 2 comandantes em chefe. Então, essa atuação política das Forças Armadas, isso é um resquício que a gente tem da transição que nós fizemos para a democracia, né? Da transição que muitas vezes se chama de pactuada, mas não foi pactuada, né? A anistia veio de cima para baixo, né? Que tinha o poder eram os militares. Então, a gente vive hoje resquícios de uma anistia ampla, geral e irrestrita, que impediu que fossem punidos, julgados e condenados agentes das Forças Armadas que atuaram contra direitos humanos, contra crimes contra a humanidade, né? E é claro que isso se evidencia sobre o governo Bolsonaro. Bolsonaro, ele mesmo, um ex-militar, ele traz a tiracolo o general Mourão para poder mostrar que ele tem o apoio das Forças Armadas e coloca para dentro do governo em cargos dos mais diversos possíveis, né, em áreas que eles não eram formados, que eles não são formados para poder atuar, os militares, e deu o caos que deu, né? Basta lembrar a gestão Pazuello no Ministério da Saúde, para falar apenas de um dos casos mais graves. Quero lhe ouvir mais sobre o que disseste, que a troca de comando no Exército Brasileiro foi por insubordinação. Em quais aspectos exatamente? A gente está falando apenas, e é delicado colocar tudo que aconteceu no dia 8 dentro de uma palavra chamada apenas, né? O que a gente viu ali foi um baita de um crime contra a democracia brasileira, mas diz respeito ao dia 8, ou o senhor avalia que questões ali que estão em volta desse universo militar, como por exemplo o ex-ajudante de Jair Bolsonaro, que o atual chefe, agora já desligado, chefe do Exército, recebeu uma ordem do presidente da República de tomar uma decisão em relação a esse ex-ajudante e não o fez. O senhor avalia que essa cena, esse cenário também tenha contribuído para o desligamento dele? Não tem sombra de dúvidas, não tem sombra de dúvidas, né? Pesam sobre o general Arruda aí acusações muito graves de insubordinação. Por um lado, a leniência no momento dos ataques, né? A proteção aos golpistas que estavam acampados em frente à sede do Exército em Brasília, né? Virtualmente a proteção que foi feita, né? Com tanques, com tropas ali, e ele dizendo ao comandante da polícia que aqui ninguém vai ser preso, e isso é um ato de insubordinação grave. Já há denúncias sobre conversas tensas que aconteceram entre ele e o ministro Flávio Dino, por exemplo, dele ter colocado o dedo em riste, assim, pelo menos notícias que li ontem, né? E também, naturalmente, sobre o caso do tenente-coronel Cid, que tem acusações extremamente graves e que sofreu uma promoção, né? E tem uma promoção ali no fechar das portas do governo Bolsonaro, de colocá-lo em um comando de forças especiais a 200 quilômetros de Brasília, né? Então, pesando as acusações que pesam sobre ele de corrupção, né? De rachadinha dentro do Planalto, conduzida por um militar que tem uma identificação muito forte com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é natural que o presidente Lula pedisse que essa posse não acontecesse, né? Que ele não recebesse esse comando, essa promoção. Agora, o que não é natural é um general simplesmente decidir por questões de ordem pessoal, por questões de ordem corporativa, não cumprir as ordens do presidente da República. Isso é inconcebível em qualquer regime democrático. Vou trazer então novamente aqui o professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas, Lucas Rezende. Professor, desculpe, viu, interrompê-lo, mas essa vida ao vivo é assim mesmo, as notícias vão chegando, atropelando. Eu já vou aproveitar para lhe ouvir sobre isso, ou seja, nós temos o nosso judiciário debruçado
em cima de compreender quem são os mandantes desses crimes, quem é que financiou e quem é que está ali intimamente envolvido. Esse cenário, o senhor estava dizendo que contribuiu e muito para o desligamento do chefe desse braço de segurança pública do nosso país e agora a chegada de um novo integrante. Sim, eu acho que a gente tem as instituições finalmente em funcionamento, né? ou saindo de um período de engessamento e aparentemente voltando ao seu funcionamento regular, né? Professor, desculpe, tem algo que alguma coisa ficou um pouquinho difícil de ouvi-lo, algo no seu áudio. Vamos fazer o seguinte, de repente, deixa eu ver, o senhor pode falar um pouquinho de novo, só para ver se já melhorou, se Vamos ainda ver se está funcionando. Pronto, ufa, foi quase uma mágica. Eu não sei qual botão que o senhor apertou aí que de repente resolveu tudo. Muito bem, eu lhe passo novamente aqui a pergunta e para ouvir o seu comentário sobre mais uma decisão então do Supremo Tribunal Federal. Bem, eu dizia que agora, depois de um tempo de uma certa letargia, aparentemente as instituições brasileiras estão voltando a funcionar, né? Cabe ao Poder Civil brasileiro a investigação, o julgamento e a punição dos responsáveis pelo que aconteceu em 8 de janeiro, né? E não apenas sobre o 8 de janeiro, mas sobre os últimos 4 anos, né? Nós tivemos 4 anos de impunidade, tanto da presidência da República quanto de muitas pessoas ligadas à presidência da República, por uma paralisia das instituições, né? O Procurador-Geral da República simplesmente não levava nenhum processo adiante, que envolvia o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados diretos. O Congresso Nacional também não levava adiante os diversos pedidos de impeachment que se acumularam na mesa de Arthur Lira. Então, assim, agora as instituições precisam funcionar, né? E o Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo Tribunal Federal que está à frente desses processos todos. Então, é natural que eles aconteçam. Agora, envolvendo esse assunto que a gente vinha falando aqui das Forças Armadas, é muito importante que integrantes das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da reserva, sejam igualmente investigados, sejam igualmente punidos, caso sejam identificadas as suas participações, pelo Poder Civil. É muito importante que esses processos não sejam conduzidos pela Justiça Militar, que é extremamente corporativista e é uma das coisas que a sociedade brasileira precisa rever nos próximos anos. Professor, obrigada muitíssimo, viu, pela gentileza de conversar com a gente. Conversamos com o professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Rezende. Obrigada, viu? Ótima semana.